Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma videoaula. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão de conjuntos, beleza? Essa aula vai ser um pouquinho mais aprimorada, porque ela é destinada à galera aí da turma militar, PSEX, né? E eu quero trabalhar um pouquinho alguns conceitos com vocês, resolver alguns exercícios e depois numa próxima aula a gente vai mandar para vocês aí exercícios diferenciados, um pouco mais complexos, tá bom? Então vamos chamar a vinheta aí, não esquece de curtir aí nosso canal, inscrever e vamos que vamos. Então beleza, vamos aí começar a nossa aula, teoria dos conjuntos, tá? E a gente vai começar aqui pensando o seguinte, bom, com relação ao conjunto, né? O que seria essa teoria de conjunto? O que seria um conjunto? Na verdade, a gente tem aí uma relação de ter um agrupamento de coisas semelhantes, né? Juntar aí objetos, juntar coisas, falar sobre coisas que pertencem a uma mesma característica, tudo bem? Então, por exemplo, nós podemos, sempre que for falar sobre conjunto, a forma que a gente deve indicar, ou seja, escrever esse conjunto, é sempre uma letra maiúscula, tá? E com relação aos elementos aí, nós vamos dizer o seguinte, o que é um elemento? Dentro de cada conjunto, a gente vai estar desenhando ali dentro, ou escrevendo ali dentro, quem são os elementos que estão ali dentro, ou seja, que pertencem a esse conjunto. Tá? E normalmente a gente faz isso com uma letra minúscula. Tá? Uma questão interessante aqui é a relação de que cada elemento ele vai pertencer ou não pertencer a um conjunto. Então, quando a gente usar o símbolo aí, esse ezinho aqui é o símbolo de pertinência, ou seja, ele pertence a um conjunto, ou o símbolo de não pertencer. Um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Tudo bem? Então, esses símbolos aí são usados para isso. Chique. A gente pode representar os nossos conjuntos. Nós podemos fazer de uma forma enumerativa ou tabular. O que é enumerar? Escrever mesmo os conjuntos. De que maneira? Lembre-se, a gente representa sempre com a letra maiúscula, tá? E entre chaves. Então eu vou colocar lá, por exemplo, a seguinte situação. Conjunto V, né? E nós vamos representar o conjunto das vogais. Como que a gente mostra isso? Então lá, V igual entre chaves, o A, o E, o I, o O e o U, que são as vogais, separado entre vírgulas. Isso é um conjunto finito, porque tem uma quantidade de elementos e é só aquilo, tá? Um outro exemplo aí seria um conjunto P dos números primos positivos. Então, quem seriam os números primos positivos? Começaríamos como 2, depois vamos para o 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. E ali eu coloquei 3 pontinhos, por quê? Porque ele tem uma quantidade infinita, ou seja, eu tenho bastante número, né, primo aí positivo. Então essa é a representação. Toda vez que a gente continua, a gente coloca os 3 pontinhos para dizer que isso tem uma sequência continua, certo? Um outro exemplo aí seria um conjunto U dos números pares, primos e positivos. Então, peraí, neste caso aí, nós só teríamos um único elemento, que seria o número 2. Tá? Um outro exemplo aqui seria um grupo G com as cores da bandeira brasileira, que começa com a letra M. Aí você fala, peraí, mas começa com a letra M? Eu acho que não tem esse valor. Não tem, então isso aí é um conjunto que a gente vai chamar de vazio, e daqui a pouco a gente vai entender ele. Tá? Então, esses são alguns exemplos de como enumerar, de como mostrar como um conjunto é proposto, ou seja, representado. Chique? A segunda forma de fazer isso seria através de um diagrama de Venn. O que é esse diagrama de Venn? É você colocar os elementos dentro de uma figura. Tá? Pode ser um círculo, um quadrado. Então, nós temos aí o conjunto das vogais, exatamente igual àquele primeiro, a gente colocou o A, E, I, O, U, o V. Aí aqui nós temos o quê? Nós temos o A, E, I, O, U, só que dentro de uma representação geométrica. Tá? Que no caso aqui poderia ser um círculo ou uma elipse. Chique? Tá. Se eu falar do conjunto P, olha lá, uma outra forma de representar, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, só que aí, aqui dentro a gente não coloca 3 pontinhos, por quê? Porque a gente sabe que os números primos têm mais, e eu não preciso fazer essa representação. É só uma forma, né, de representar.
E a terceira é através de uma propriedade característica, ou seja, de uma forma matemática, né? uma linguagem matemática. Como é que eu vou mostrar isso? Então vamos lá. Eu quero mostrar o mesmo conjunto das vogais. Então eu vou dizer o seguinte, ó, V é o conjunto das vogais, onde X é um elemento. Essa barrinha aqui, ó, significa tal que, tal forma, de tal maneira, que X seja uma vogal. Ou seja, X tal que X é vogal. O que significa isso? O meu conjunto V é um X que tem que ser vogal. Então o A é vogal? É, então ele está ali dentro. O B é vogal? Não, então o X não está ali dentro. Então nossa resposta aqui seria o A, E, I, O e U, certo? A mesma coisa aqui, pensando no nosso conjunto dos números primos, como é que a gente representaria isso? Olha lá, X tal que? X é um número primo positivo, então eu escrevo a propriedade. Escrevendo essa propriedade fica fácil de você entender como mostrá-la para mim, né? Como demonstrá-la na sua forma enumerativa. E aí o mesmo serve para os números que são ali pares primos positivos, então x tal que X é um número par primo e positivo, e o resultado é 2, e a gente pode mostrar também o conjunto de solução da equação, por exemplo, 5x menos 10 igual a 0. O resultado dessa equação aqui é um conjunto de solução lá. X pertence aos reais, de tal forma que 5x menos 10 seja igual a 0. Isso é uma propriedade, isso é uma característica. Tudo bem? E aí, se a gente resolver, a gente consegue achar que isso aqui é o número 2. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vamos lá para o próximo slide aqui. É a relação agora de inclusão. Tá? Então, o nosso símbolo de pertencer é o Ezinho, e o nosso símbolo de estar incluso, ou não, e estar contido, né, é esse símbolo aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que normalmente, todos os livros quase, a gente usa essa simbologia de estar contido e não estar contido, e normalmente a gente usa isso aqui relacionado a conjunto com conjunto. Então, quando que eu vou usar o pertence? Pertence eu uso quando eu estou falando de um elemento com um conjunto. Quando que eu vou usar o estar contido? Estar contido eu vou usar quando eu faço a relação de um conjunto com outro conjunto. Tá? O que eu quero chamar a atenção para essa situação de estar contido é a seguinte, ó. Quando a gente tem aqui um conjunto A, então esses pontinhos estão aqui dentro dele, e existem elementos num conjunto B, que também tem esses elementos aqui, eu posso dizer que o A está contido, ou seja, o A está totalmente dentro do B. Tudo bem? E vou usar esse símbolo aqui, o Czinho. Nesse caso aqui, olha lá, o A tem elementos onde um deles, ou mais de um deles, por exemplo, não está dentro do B. Então, como o A não está totalmente dentro do B, ele não está contido. Aqui embaixo tem uma observação que eu trouxe para vocês, que é o seguinte, ó, esse símbolo Czinho com um traço embaixo aqui, ele diz o seguinte, ó, quando um conjunto A está contido num conjunto B, isso acontece se todos os elementos de A pertencerem também ao conjunto B. Tudo bem? Nós vamos escrever a seguinte notação. A está contido com um traço embaixo B, e dizemos também que o A é um subconjunto do B. Até aí, beleza. Agora, se, além disso, o B possui pelo menos um elemento, então aqui, ó, o B possui um elemento que não pertence ao A, então nós vamos dizer que agora nós vamos usar a propriedade do ele está propriamente contido. Isso aqui chama-se estritamente contido. Tá? Então esse símbolo Czinho aqui é estritamente contido, ele está totalmente dentro, mas existem elementos de B que não estão ali dentro dele. Esse outro símbolo aqui, a gente pode indicar que o A também pode ser o B. Então existem todos os elementos, por exemplo, eu poderia pegar aqui o A e colocar ele totalmente aqui dentro e dizer então que o A está contido no B, mas a gente coloca um tracinho aqui que ele está dizendo que ele está contido, mas nenhum elemento do B está fora do A. Chique. E aí aqui eu estou dando um reforço, né, sobre essa questão da inclusão, onde esse símbolo aqui, que a gente quase não usa muito, reforça o que a gente colocou ali na situação anterior. Então, lá, o que significa a notação A está contido barra B? Isso aqui é um símbolo para todo, ou seja, para qualquer X, X vai pertencer a A e X obrigatoriamente pertence a B. Legal? Então, tem alguns exemplos aqui, certo? E algumas propriedades que a gente usa para essa condição de inclusão. Vazio está contido totalmente no A,
o A está contido totalmente no próprio A. Se eu tenho uma situação onde o A está contido no B, e esse símbolo aqui é E, de interseção, tá? E o B está totalmente contido no C, eu posso dizer que o A está totalmente contido no Czinho. Então, isso aqui é a propriedade de transitividade. Legal? Aquela outra colocação que eu fiz lá, naquele resuminho ali, é o seguinte, ó, dados dois conjuntos A e B. O A está estritamente contido em B, se e somente se qualquer elemento de A for também elemento de B, mas A for diferente do B. Tá? Então, aquele símbolozinho de tracinho lá de estar embaixo do C, representa aí como se fosse a igualdade, né? Ele também poderia o A ser o B. Certo? Então, nessas condições, eu escrevo, quando ele tem essa situação, o A está contido em B. Então, olha lá, se eu tenho algum elemento do A, certo? Desculpa, do B, que não é do A, então o A está contido em B. Então, olha só qual é a regra do jogo. Ó. A está contido em B quando? Para todo x, x pertence a A e x pertence a B. Até aqui, ó, ele é exatamente igual ao outro que dá um risquinho embaixo. O que vem aqui? Esse símbolo de intersecção. E existe y, ou seja, existe elementos do B, de tal forma que esse elemento não está no A. Então, é exatamente a figura daqui, ó. Existe elemento do B que não está no A. Então, neste caso, a gente usa esse símbolo de estar contido. Chique, moçada. Beleza? Quando é que dois conjuntos são iguais? Toda vez que dois conjuntos tiverem os mesmos elementos, eles são conjuntos iguais. Então, o primeiro conjunto está dizendo o seguinte, ó. X está o quê? X é um número par, primo e positivo. E eu tenho um outro conjunto aqui, é o 2. Eles são iguais? Sim, porque eles têm os mesmos elementos. Tá? Um outro conjunto aqui, ó. X pertence aos reais, tá o quê? 5x menos 10 é igual a 0. Se você resolver isso aqui, dá 2. E esse conjunto 2 aqui é exatamente igual a esse 2. Então, isso aqui são conjuntos que a gente pode falar que são iguais, possuem os mesmos elementos. Então, uma outra condição para chamar a atenção é que se eu tenho um conjunto com quantidade repetida de elementos, isso aqui não altera o conjunto, eu posso reescrevê-lo da simplicidade. Ó. B está aqui, tem 3 Cs, não tem problema nenhum, tem um C. Tem D, tem E, você só representa dessa maneira. A ordem deles também não altera, então eu escrever assim, ó, G-O-L e L-O-G-O, esses dois são iguais, tá? Eles têm os mesmos elementos, o G, o O e o L. F-I-A-T e o F-A-T-I-A também são iguais, que possuem os mesmos elementos. Chique? Quanto aos tipos de conjuntos, nós temos o conjunto que é unitário, e a própria palavra diz, é aquele que só tem um único elemento. Então, conjunto unitário, olha lá. V é um x que pertence aos reais de tal forma que 3x menos 12 seja igual a 0. O resultado dessa continha é o número 4. Então, isso é um conjunto que só tem um elemento, o 4. Tá? O caso do x, que nosso número par positivo e primo, né, o 2. Então, tá lá. Conjunto vazio. O conjunto vazio é aquele que não apresenta nenhum elemento e ele é indicado da seguinte maneira. Ou ele vai estar entre chaves, ou ele vai estar aqui com uma bolinha cortada, ou seja, isso aqui representa conjunto vazio, assim ou assim, tá? Toma cuidado que se você representar isso aqui, ó, esse chave com esse símbolo dentro, isso aqui não é um conjunto vazio. Tá? Isso não é a representação de um conjunto vazio. Ele estaria representando um conjunto unitário. Fechado? Tudo bem? E nós temos também aí o conjunto universo, que é aquele que vai dizer para mim qual é o total, ou seja, quem limita, qual o conjunto mãe, né? Quem é o cara, por exemplo, conjuntos naturais. Eu falar assim, o menos 1 está lá dentro? Não, o menos 1 não está. Então, quem é o conjunto universo? É a delimitação, é aquele que mostra quais são os elementos que eu estou trabalhando. Isso é muito importante na resolução de exercícios, porque se a gente, de repente, não observar lá em cima qual é o valor, né, do conjunto universo, e você faz para verificar o conjunto solução, e às vezes você acha a resposta, porque você resolveu o problema, mas na hora que você vai verificar o conjunto universo, não haveria solução para aquela situação. Tudo bem? Então veja bem, ó, coloquei já para nós aqui, resolvemos a equação do segundo grau, o conjunto A
é um x pertencente aos reais que resolva essa equação. Resolvendo essa equação, nós chegamos na solução 2,5. 2,5, os dois pertencem aos reais? Sim, então eu posso vir aqui, com certeza absoluta, escrever assim, ó, conjunto solução x pertence aos reais, de tal forma que o x vale a meio ou que o x vale a 2. Tudo bem? Observe que o próximo conjunto aqui, ó, o conjunto B, ele tem aqui a condição em que o x, deixa eu escrever para nós aqui, o nosso conjunto B aqui, ó, passar um traço, o nosso conjunto B, ele diz que o x pertence aos naturais, tudo bem? Mas a equação é a mesma, ó, 2x² menos 5x mais 2 igual a 0, e nós já achamos as respostas 2 ou x igual a meio. Qual é o conjunto solução para essa situação 2? Olha lá, ó, o conjunto solução aqui, então x pertencente aos naturais, de tal forma que o x seja só 2, certo? Então, se a gente voltar lá naquela pergunta do problema, onde ele coloca lá assim, ó, conjunto universo, veja bem, a mesma equação, ela tem dois conjuntos universos diferentes e ela vai te dar duas respostas diferentes. Por quê? Numa delas valia as duas, o 2 e o meio, e na outra só valia o meio. Fechado? Vamos tratar agora dos subconjuntos, tá? Então, se a gente tem um conjunto, se a gente pegar um pedaço dele, uma parte dele, nós vamos ter os subconjuntos. Fechado? E aí, o que seria então esse tal de subconjuntos? Nós temos dois conjuntos quaisquer, vou chamar de A e B. Dizemos que o A é um subconjunto de B, se e somente se todo elemento de X que pertence ao A também tem que pertencer ao conjunto B. Tá? Então, nós podemos colocar aqui que o A é subconjunto de B, ou o A é parte de B, ou o A está contido em B, ou B contém A. Dessas quatro formas aí, a gente está representando conjuntos. Então, quando a gente fala em subconjunto de um conjunto, é exatamente isso. Todos os elementos desse A pertencem ou são elementos desse B, certo? Beleza? E conjunto das partes, né? O que seria esse conjunto das partes? É exatamente essa ideia de você pegar agora, dentro de um conjunto, formar todos os subconjuntos que tem dentro desse conjunto original. Então vamos pensar o seguinte, ó. Qual seria os subconjuntos do conjunto A? Então nós temos, qual o primeiro conjunto que é o subconjunto de todo mundo? O vazio. Então tenha isso em mente. Vazio e o próprio conjunto são subconjuntos dele mesmo. Então o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E ele mesmo também, então o próprio conjunto. Tá? Aí nós vamos começar assim. Bom, então vamos verificar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Tem conjunto unitário? Tem. Como é que seria esse conjunto unitário? Nós trabalharíamos o seguinte. Primeiro, nenhum elemento, então, é o conjunto vazio. Tem conjunto unitário? Tem. Quem são os subconjuntos? Como é que a gente representa isso? Sempre vai representar na forma de conjunto, ou seja, entre chaves. Então nós temos aí o conjunto com um elemento A, com um elemento B e com um elemento C. Tudo bem? Subconjunto com dois elementos. Então, olha lá, A e B, A com C e B com C. Lembrando que a gente representa sempre entre chaves e sempre com uma vírgula dentro. Tudo bem? Se o número tiver uma vírgula, já for um número decimal, a gente separa por ponto e vírgula. Tá? Tem de 3 em 3? Tem. Só que aqui o de 3 em 3 já cheguei no próximo, no próprio conjunto. Então, quantos subconjuntos nós conseguimos formar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos aqui 8 subconjuntos. De que maneira a gente representa o conjunto das partes? Então, olha lá, partes desse conjunto, certo? Vai ser o quê? O vazio, conjunto A, conjunto B, conjunto unitário C, de 2 em 2 e de 3 em 3. Então a gente representa dessa forma. Chique? Beleza? E aí a pergunta vem a seguinte: será que eu consigo descobrir o número de subconjuntos ou o número das partes de um conjunto de uma maneira
mais rápida, de uma lógica, sem ter que escrever ou desenhar todos eles? Então eu botei uma tabelinha aqui, o seguinte, ó. Esse N de A significa número de elementos de um conjunto que a gente chamou de conjunto A. Quando não tiver nenhum elemento, qual será o número de subconjuntos desse cara? Bom, o número de subconjuntos das partes vai ser só um. Por que só um? É o conjunto vazio. Mas espera aí, como assim o conjunto vazio? O conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto. Então, no mínimo, quando você não tiver nenhum elemento, você tem ele próprio, que é o conjunto vazio. Quem é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem nenhum elemento dentro dele. Certo? E se eu tiver um elemento só, um elemento, nós vamos ter dois subconjuntos. Por que dois subconjuntos? Nós vamos ter o subconjunto vazio e o subconjunto ele mesmo. Como só tem um elemento, então você tem dois subconjuntos. E aí, quando tiver dois elementos, nós temos 4, 3 elementos, 8, a gente acabou de fazer no exercício anterior, 4, 16. Existe uma lógica assim? Existe. Qual que é a lógica? O número de elementos das partes de A sempre vai ser 2 elevado ao número de elementos do meu conjunto A. Então, lá, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 à terceira, 2 à quarta, e assim por diante. Tudo bem? Nós também podemos calcular na quantidade de subconjuntos de A com um determinado número de elementos aí que a gente chama de P, através de uma combinação. Só que eu não sei se vocês já tiveram esse assunto ou não, mas quem já teve sabe, isso aqui é a simbologia de combinação, a gente pode substituir aqui e a gente consegue achar a quantidade de subconjuntos de um elemento A, tendo N como elementos, e essa quantidade equivale ao número de combinações possíveis, tomados P a P. Tá? Uma outra forma aqui da gente pensar, que é uma observação interessante, nós chamamos de subconjunto próprio de A todo subconjunto de A diferente dele mesmo. Ou seja, conjunto próprio de A é todos os seus subconjuntos, exceto ele mesmo. E como é que se calcula isso? 2 elevado a n menos 1. Eu não escrevi aqui, mas também tem uma outra chamada que é calcule o número de subconjuntos de um conjunto não vazio. De um conjunto não vazio, você exclui o conjunto vazio. Também poderia usar essa mesma regra aqui, essa mesma formulinha aqui. Galera, para a gente verificar isso, nós estamos entendendo, né, esse conceito aí de conjunto, quando que usa o sinal de pertence, símbolo de pertence, não pertence, de estar contido e não estar contido. Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, só para a gente entender ou verificar o nosso conjunto de soluções aqui. Nós temos um conjunto A que foi descrito assim, ó. O A tem o elemento 2, o elemento 5, tem o elemento, ó, porque isso aqui é um conjunto, ó, certo? Só que é um conjunto que está dentro do conjunto A. Então isso aqui virou um elemento 3, 4, ó, e o 6. E nós temos um conjunto B, 5, 6 e 7. Vamos completar cada uma das condições aqui, colocando esses símbolos aqui. Tudo bem? Tá. 2, do jeito que ele está representado aqui, ele é um elemento. Esse elemento pertence ao A? Pertence. Por quando que a gente vai usar o símbolo de pertence? Quando a gente relaciona elemento com o conjunto, tá? E o está contido? A gente vai relacionar quando a gente relacionar conjunto com conjunto. 2. O 2 ele está escrito na forma de conjunto. Esse 2, ele é um subconjunto do meu conjunto A? Então nós vamos usar o símbolo de está contido. Tudo bem? Agora presta atenção. O 3 e 4, conforme está descrito aqui, está escrito como um conjunto, correto? Só que ele, dentro do nosso conjunto A, ele está escrito como um elemento aqui dentro. Então, esse conjunto aqui, ele virou um elemento. Então, esse elemento 3, 4, relacionando com o conjunto A, a gente vai usar o símbolo de pertence. Pô, mas espera aí, isso eu não entendi não. Isso aqui é um conjunto, Só que ele está relacionando com o A. Mas ele é um elemento do A, então se ele é um elemento, pertence. Já o G vai te esclarecer quando que ele está contido, tá? Então, beleza, vamos continuar. 4. 4, ele é um elemento do A. O 4 é um elemento do A? Não. Mas o 4 está aqui dentro, sim, mas ele não está sozinho, ó. Ele não é o 2, nem o 5, nem o 6.
O elemento é esse 3, 4 que está junto. Então, isso aqui nós vamos dizer que ele é um elemento que não está lá dentro. Então, ele não pertence. Vazio. O vazio sempre vai estar contido, porque vazio é sempre um subconjunto, tá? Então, esse aqui é o conjunto do conjunto vazio. Então, ele é um conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer um deles. Então, sempre vai ser o símbolo de estar contido. Legal? Tá. Vamos olhar agora para o 5 e 6. O 5 e o 6 são elementos. Estou representando ele aqui como um conjunto. Então, agora ele virou um subconjunto de A. Então, nós vamos usar o símbolo está contido. Professor, e agora? Qual a diferença do C para o G? Agora nós colocamos o conjunto desse elemento 3, 4. Isso aqui agora é um conjunto que está relacionando com esse cara. Então, esse 3, 4 agora aqui, ele é um subconjunto unitário, tá vendo? Então, aqui nós vamos usar agora o símbolo de está contido. O B e o A. O B e o A. O B está totalmente dentro do A. Olha só, o 5 está aqui dentro, o 6 está aqui dentro, mas o 7 não está aqui dentro. Então, eu não posso falar que ele não pertence. Por que não pertence? Porque nós estamos relacionando conjunto com conjunto. Então, isso aqui nós vamos dizer que não está contido. Tudo bem? 5 e 6. 5 e 6 são elementos, mas está representando como um conjunto. Então, ele é um subconjunto do B. Então, ele está contido. E o 7 em relação ao A, o 7 é um elemento, mas ele não está lá dentro do A, então ele não pertence ao A. Ficou bem clara essa ideia para vocês? Chique. Então, estando então aqui nessa parte de operações de conjuntos, né? Como é que funciona? Nós temos então a operação de união, né? Nós temos a operação de interseção, a operação diferença e a operação de complementarismo. Então, nós vamos começar pela união. O símbolo é esse Uzinho aqui. E o que significa esse símbolo U? Ou seja, o que significa essa união? Nós vamos trabalhando sempre com 2 ou mais conjuntos, tudo bem? Então, dois ou mais conjuntos, quando a gente estiver trabalhando com ele, a gente vai usar algumas simbologias. Só que a gente sempre vai fazer de 2 em 2. Então, por exemplo, dados 2 conjuntos A e B, chama-se união ou reunião de A com B, a seguinte situação. Ou o elemento está em A, ou o elemento está em B. Então, a palavrinha-chave aqui é ou. União, a palavra-chave para nós aqui, significa ou. Então, está lá. A união B significa X é um elemento. Esse elemento pertence a A, ou esse elemento pertence a B. Então, vamos colocar um exemplo, fica mais fácil. Ó. Tem um conjunto A, com esses elementos 0, 2, 4, 6, 7 e 8. Um conjunto B com os elementos 3, 4, 6 e 9. E eu quero A união B. Então, estar no A ou estar no B me serve. Então, o 0 está no A. Não está no B, não tem problema. Está no A ou no B. Então, está no A, vai para a resposta. 2 está no A, vai para a resposta. O 3 está no B e não está no A. Não tem problema, vai para a resposta. Então, o conjunto união é bem tranquilo, porque é só você juntar, né? Pegar todos os elementos de um conjunto de outro e escrevê-los na forma de um conjunto só. Fique importante com relação ao conjunto união, pensando no diagrama de Venn, tá? E nós temos a representação dessa forma, onde tem elementos de A, elementos de B e elementos que estão em A e em B, é todo mundo. Então, tudo que está pintado aqui me serve. E quando eles são disjuntos, tem problema, como foi o caso do exercício anterior aí, está no A ou está no B, vai para a resposta. A união é os dois. E quando a gente tem um incluso no outro? Eu tenho o A e tenho o B incluso, tem problema nenhum, é o próprio conjunto A, a resposta. E se fosse o contrário? Né? E se eu tivesse o B como maior e o A dentro dele? Nenhum problema, o B seria a resposta na união. Então, o conjunto união é bem tranquilo. É importante a gente salientar aqui as propriedades. Tá? Um conjunto A união com B é a mesma coisa de fazer o B com o A. Então, a propriedade comutativa ela é válida. Se nós temos um conjunto A união B, eu vou fazer essa operação primeiro e depois fazer a união com C, a propriedade associativa ela é válida. Eu poderia fazer primeiro a união de B com C e depois fazer a união com A. Então, isso não tem problema. Quando você faz a união de A com ele mesmo, é ele mesmo. Né? A união de um conjunto com ele mesmo é o próprio conjunto. Quando você faz a união de A com um conjunto vazio, ou seja, um conjunto A que tem elementos e o conjunto vazio que não tem nenhum elemento, a união, estar em um ou estar em outro, é o próprio conjunto A. E quando você faz agora a união de A com o universo ele é maior que o A, então
nós pegamos trabalhamos com a ideia de que o conjunto A. O nome dessas propriedades aqui, né? A união A é o A, chama-se dempotência, tá? O A, união com o vazio, seria o A mesmo, é o elemento neutro, é como se o vazio fosse o elemento neutro na união, né? Com a ideia de somar, mas a gente não soma elementos, e sim junta elementos, tá? E o elemento absorvente, que o maior absorve o menor. Chique? Tá. Próxima operação aí é a operação de intersecção. Essa operação de intersecção também vai relacionar dois elementos, né, dois conjuntos, desculpe. E aí, qual é a ideia? Tem um conjunto a palavrinha agora aqui é E, tá? Então, essa palavrinha E é de interseção, então está no A, E está no B. Qual que é a ideia disso? X é um elemento, de tal forma que o X tenha que pertencer ao A e também tenha que pertencer ao B. Tá? Então, se nós pensarmos aqui num exemplo, pegando aquele mesmo anterior, quem que está no A e no B ao mesmo tempo, lá, o 4 e o 6. Beleza? Bem tranquilinho, essa parte é sossegado. Com relação ao diagrama de Venn, quando nós temos dois conjuntos que têm elementos em comum, a parte da interseção é o cara do meio. Quando são disjuntos, a resposta, ó, nenhuma, não vou pintar nada. Fica o diagrama vazio, porque não tem nenhum elemento que está no A e no B. Um exemplo clássico aqui, conjunto dos pares, o A, conjunto dos números ímpares, tem algum elemento que é par e ímpar ao mesmo tempo? Não. Tá? Se nós temos agora aqui um conjunto A e um conjunto B está contido nele, quando eu vou fazer a interseção, o próprio conjunto B é o menor agora, certo? Lá na união era o maior, na interseção é o menor. E a mesma coisa acontece quando eu inverto o B e o A estando contido no B, a interseção é o próprio A. Chique? Tá. Vamos agora aqui, pensando nas propriedades da interseção, quais seriam as propriedades? Também vale a propriedade comutativa. A inter B é a mesma coisa que B inter A. É válida também a propriedade associativa. Ó. A inter B e depois o resultado dessa conta, né, dessa operação, a gente vai fazer inter C, é o mesmo que fazer o B inter C primeiro e depois fazer com o A. A indepotência é a mesma coisa que o próprio conjunto A. Né? Elementos que estão no A e que estão no A ao mesmo tempo é o próprio conjunto A. Quando a gente faz a interseção agora de A com um vazio, é o vazio. Tudo bem? Porque agora o que vai acontecer? Não tem elementos que está no A e no vazio ao mesmo tempo, que o vazio não tem elemento. Verso, A, conjunto universo, vai ser o próprio A, que é o elemento neutro aqui na interseção. Tá? Vamos deixar aqui uma regrinha básica aí. Toda vez que a gente vai fazendo uma operação de união entre dois ou mais conjuntos, nós podemos estabelecer uma regrinha. Se eu quiser descobrir o número de elementos da união, é só você pegar o número de elementos de A, somar com o número de elementos de B e subtrair a interseção quando ela houver. Vamos dar um exemplo aqui que fica mais fácil, que a gente está falando dessa relação de inclusão com conjuntos. Se nós soubermos a fórmula, a gente usa a fórmula, senão a gente vai usar o conceito do diagrama de Venn que resolve muito bem esse exercício. Pensa o seguinte, ó, fiz uma pesquisa e perguntei assim, quem gosta de vôlei? E 10 pessoas responderam. Então, um conjunto A, 10 pessoas responderam, essa simbologia aqui é o número de elementos desse conjunto A que gostam de vôlei. Perguntei também, quem gosta de natação? Então, 12 pessoas responderam, e esse conjunto B, então, tem um número de elementos 12. Só que as pessoas que respondiam vôlei, natação, elas podiam responder também natação e vôlei, ou seja, eu gosto de natação e também gosto de vôlei. E nesse caso, o número de elementos que responderam os dois ao mesmo tempo foi 3. A pergunta é, qual o número de elementos que respondeu o A ou o B? Aquela galera que gosta de natação ou vôlei. Tá? Se você vier e somar esses dois valores aqui, ó, 22, e der como resposta, provavelmente a resposta vai estar errada. Por quê? Então vamos lá. Primeiro vamos pensar o seguinte, ó, vamos desenhar aqui um diagrama de Venn, tá? Onde aqui seria o nosso universo, e aqui dentro eu vou colocar aqui dois conjuntos. Então o conjunto vôlei e o conjunto natação. Temos que tomar um pouco de cuidado na hora de preencher isso aqui, por quê? Porque existe uma galera que respondeu os dois ao mesmo tempo.
E quem é essa galera? Esses 3 aqui. Então, a gente começa a responder o nosso conjunto do centro para fora. Tá? Então, sem pensar naquela formulinha ainda. Quem gosta dos 2? São 3 pessoas. Observe que vôlei são 10. Mas aqui nos 10, 3 já falaram que gostam de vôlei. Então, quem gosta só de vôlei, seria essa parte de fora aqui, são 7. Olha lá, vôlei são 10. Então, como é que eu cheguei nesse 7? 10, tirei 3. E natação? Natação são 12, ó. Mas 12 é tudo isso. Mas já tem 3 que falou que gosta. Então, natação somente é 9. Quem não gosta de nada, nenhum desses dois, estaria aqui fora. Nesse caso aqui, é 0. Então, quem é o conjunto união? União do A com o B, e a gente colocou ali conjunto A ou B, deixa eu trocar em vez de V e N, colocar aqui conjunto A, conjunto B, só para ficar bonitinho. Então, o conjunto A é o vôlei e o conjunto B é a natação. Então, como eu quero descobrir o número de elementos de A união B, que eu faço para essa conta aqui, somos 3. Ó. Eu vou somar 9, vou somar o 3 e vou somar o 7. Então, nós vamos ter aqui 19. Legal? Tá. Mas se a gente pensar na formulinha, onde a formulinha diz o seguinte, ó, A união B, eu pego o número de elementos de A, soma com o número de elementos de B e subtrai o número de elementos A inter B. Então, quem vai ser o número de elementos? Ser o número de elementos da união A com B. Agora, não vou me preocupar com essa conta aqui. Ó. Eu vou direto para a conta lá em cima. Quem é o número de elementos de A? 10. Quem é o número de elementos de B? 12. Vamos tirar 3. Então, o número de elementos A união B seria 22 menos 3. A resposta é 19. Tudo bem? Então, eu posso usar uma fórmula ou posso usar o conceito. Eu, particularmente, prefiro o conceito, principalmente quando relaciona 3 a 3. Olha só que interessante. Nós temos aqui a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, em estudos recentes, observou que o número de pessoas acometidas de doença, como gripe e dengue, tem assustado bastante a população paraibana. Em pesquisas realizadas com um universo de 700 pessoas, constatou-se que 10% tinha gripe e dengue, 30% tinha apenas gripe e 50% tiveram gripe ou dengue. O número de pessoas que tiveram apenas dengue e o número de pessoas que não foram acometidas de gripe ou dengue são respectivamente iguais a... Então, a gente olhando para o exercício aqui, nós temos a seguinte condição. Ó. Um grupo total de 700 pessoas, então aqui é o nosso conjunto universo. Nós temos uma galera que teve gripe, uma galera que teve dengue, e tem uma galera que teve gripe e dengue. E tem uma galera aqui fora que não tem nada, tudo bem? Então a pergunta do problema é, quem não teve nada e quem teve apenas dengue? Toma cuidado que apenas dengue é só essa região aqui, ó. Só essa parte, porque quem está aqui dentro teve dengue, mas também teve gripe, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir qual é o percentual de cada um desses caras aqui, ó. Lá aqui, quanto é 10% de 700. E aí nós temos então que isso aqui dá 70 pessoas. Essas 70 pessoas, gripe e dengue, nós vamos colocar onde? Aqui dentro, ó. Tá? Então essas 70 pessoas tiveram gripe e dengue. O que significa 30%? 30% de quem? Dessas 700 pessoas. Então, cortando 2 zeros, isso aqui dá 210 pessoas. Então, vamos tomar um cuidado agora, que 210 é a quantidade de pessoas que tiveram gripe. Mas veja bem, quem teve só gripe vai ser 210 menos 70, concorda? Então, 140 pessoas tiveram somente gripe, ó. Essa galera aqui só teve gripe. Chique? Eu somar esses dois, 210, que é o que eu encontrei aqui. Pessoas que tiveram gripe ou dengue é metade. 50% de 700, então essa conta fica fácil, é 350. Então veja bem, 350 é o somatório disso aqui tudo, ó. Correto? E 350 é o somatório disso aqui tudo, o que significa que 350 está aqui fora, porque tem que dar 700,
Concorda? Se 50% está aqui dentro, os outros 50% estão aqui fora. E aí a pergunta é, quanto é essa galera que está aqui dentro? Ou seja, quem é que teve só dengue? E aí como é que eu vou achar essa questão? Então, tudo bem? Então, se eu disser para você, eu somei 140, somei 70 e somei x, quanto tem que dar essa conta? Tem que dar o G união com D aqui, ó, que é 350. Então, o nosso x vai ser 350 menos 210. O nosso x ali vai ser, então, 140. O que significa isso? 140 pessoas tiveram somente dengue, certo? Se nós olharmos lá no exercício, e vamos voltar lá no exercício, nós vamos ver o seguinte, ó, as alternativas são, respectivamente, ele pergunta pessoas que não tiveram nada. Então, pessoas que tiveram somente dengue, 70 e 350. Então, a resposta aqui é o nosso item A. Belezinha? Dando continuidade aqui à operação com os nossos conjuntos, nós vamos falar agora do conjunto diferença. Esse conjunto diferença é bem interessante. Ó. Dados dois conjuntos quaisquer, chama-se diferença entre A e B ao conjunto formado pelos elementos de A que não pertençam ao conjunto B. Então, o que é o A menos B? Então, A diferença com B. X é um elemento tal que ele pertence ao conjunto A e não pertence ao conjunto B. Diferentemente do B menos A. Ó. O que é o B menos A? Tem que pertencer ao B e não pode pertencer ao A. Então, A menos B e B menos A são iguais? Não necessariamente. Pode acontecer de ser iguais? Sim. Mas eles são iguais sempre? Não. Tá? Então, vamos pegar um exemplo que fica mais fácil. Ó. O conjunto A está ali, o conjunto B está ali. O que é A menos B? Está no A e não está no B. Ó. 0 está no A? Tá. Está no B? Não. Então, ele vai para a resposta. 2 está no A? Tá. Está no B? Não. Então, ele vai para a resposta. 4 está no A? Tá. Está no B? Tá. Então ele não vai para a resposta. Entendeu? Olha lá. 6 está no A, também está no B. Não vai para a resposta. O 7 e o 8 está no A e não está no B. E o 9 e o 3? Não quero nem saber, porque eu quero quem está no A e não está no B. E se fosse o contrário? Se fosse B menos A? Agora você vai olhar para o B e ver quem é que não está no A. Quem que é que está no B e não está no A? Só o 3 e o 9. Então, também na forma de diagrama de Venn, olha lá. Quem que é o A menos B? Está no A e não está no B, só essa região, somente A. Está no A e não está no B quando os conjuntos são disjuntos, ou seja, só o A. Quando um está incluso no outro, está no A e não está no B, então todos os elementos do B não interessam. Então, nesse caso aqui, ó, não serve para nós. E se eu quero no A menos o B, e aqui eu coloquei o B como maior que o A? É vazio. Quem é que está no A e que não está no B? Não tem. Todo mundo que está no A está dentro do B. Então, isso aqui é a forma de representação do A menos B. Tá? Então, aqui, quando o A está contido no B e eu quero A menos B, a resposta é vazio. Tudo bem? Só para demonstrar aqui o conjunto B menos A, né? Como é que ficaria? Então, olha lá, está no B e não está no A, está no B e não está no A. No caso invertido, olha lá, aqui agora, o B está contido em A, então o B menos A é vazio, e o outro passa a ser a diferença, ou seja, quem não está no A e está no B. Beleza? Algumas propriedades aí da diferença. A menos B está contido no conjunto A, né? Então, ou seja, o A menos B, quem está no A e não está no B é aquele pessoal que está no A. O A inter B é vazio, C e somente C, A menos B for o próprio conjunto A. A interseção com B é vazio e a união com B dá o conjunto C. Se essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo, então eu posso dizer que o A é o resultado de C menos B. E assim por diante, eu tenho aqui outras propriedades, né? E é interessante você dar uma pausada, dar uma olhada, com carinho e amor, porque isso aqui ajuda às vezes a gente a resolver vários problemas. Tá? Isso aqui é um conceito que não se usa muito e às vezes quando é cobrado em vestibulares, em concursos, né, em provas aí, eles costumam dar essa definição. Mas o legal dessa diferença simétrica é que diz o seguinte, ó, esse símbolo aqui, ó, diferença simétrica, é toda vez que A tem uma diferença simétrica com B,
é porque o A menos o B, união com o B menos o A, acontece. Então vamos tentar entender o que é isso aqui, ó. X está o quê? X pertence a A e X não pertence a B. Quem é esse cara? Menos B. Ou, olha lá, o conjunto ou, X pertence a B e não pertence a A. Quem é esse cara aqui? B menos A. Quando isso acontece, nós temos uma diferença chamada diferença simétrica. Vamos pegar um exemplo do A 1, 2, 3 e do B 2, 3 e 4. Se nós fizermos aqui o A menos o B, então vamos lá. Olha só, tem o conjunto A, tem o conjunto B. Vamos primeiro calcular o A menos B. Quem está no A e não está no B? Quem está no A e não está no B é o 1, porque o 2 e 3 estão. Quem agora está no B e não está no A? Quem está no B e não está no A é o 4. O que será a nossa diferença simétrica entre A união B? A diferença simétrica entre A e B. Tá? A diferença simétrica entre A e B vai ser o conjunto unitário 1 união o conjunto unitário 4. Então, a resposta do nosso problema, a diferença simétrica entre A e B é esse 1 e 4. Tá? Então, isso aqui é um conceito bem legal que às vezes aparece aí e não se usa muito demonstrado em sala, mas eu costumo sempre deixar isso registrado, porque tudo que é um pouco diferentão, os colégios militares adoram cobrar. Chique, última operação aqui entre conjuntos, chama-se agora complementar. Tá? Os alunos às vezes confundem um pouco a ideia de complementar com a ideia da diferença, porque a operação a ser feita é exatamente a da diferença, só que com uma característica importante. Dois conjuntos A e B, tais que o B necessariamente esteja contido no A, chama-se complementar de B em relação ao A ao conjunto A menos B. Então essa simbologia aqui, ó, T é complementar de B em relação ao A. O que significa essa simbologia? Está no A, no conjunto A, e não está no conjunto B. Então, a forma de fazer a conta é a mesma da diferença. Porém, tem uma condição importante. Esse conjunto B obrigatoriamente tem que estar contido no conjunto A. Tudo bem? Então, o complementar de B em A. Complementar de B em A existe se A menos B ocorre desde que o B esteja contido em A. O B está contido em A? Está. Está aqui, ó. Conjunto A, conjunto B. 4, 6 e 7. Como o B está contido em A, então agora vale fazer a operação de estar no A e não estar no B. O 0, o 2 e o 8. Fechado? Vou dar um contra-exemplo. Então vamos pegar agora esses dois conjuntos aqui, ó, o A e o B, e vamos calcular agora a seguinte situação. Eu quero saber se eu consigo achar o complementar de B em A. Mas aí veja bem, ó, o conjunto B, ele não está totalmente, ó, tem um 6 que não está aqui dentro. Como ele não está totalmente contido, então o complementar de B em relação a A não existe. Então, olha lá, se B não está contido em A, nós vamos dizer que o complementar de B em A não existe. E o A é igual a B, então o complementar é vazio. Olha lá, o complementar de A com A, complementar de B com B, quem que está no A e que não está no A? Quem que está no B e que não está no B? Então não tem, é vazio. E o B está contido em A, então nós podemos indicar que o complementar de B em relação ao A, ele é representado como um B barra. Tá? Então, olha lá, o complementar de B em A é a mesma coisa que um B barra. Esse símbolo representa a mesma coisa. Tudo bem? O diagrama de Venn aqui para o complementar de B em A, desde que o B esteja contido dentro do A, é essa região aqui, porque é a diferença de A menos B. Chique? E aí nós temos aqui as relações de Morgan, que é importante dar uma registrada e deixar isso para vocês. Esse símbolo Czinho aqui também é uma outra maneira de a gente representar o complementarismo. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte. Ó. Aquele símbolo que estava lá, A união B, com um Czinho em cima, representa a mesma coisa que isso aqui. Tá? Então o que é A união B complementar? Seria o complementar de A, seria o complementar de B, só que presta atenção que a operação troca. Ó. Aqui a união, aqui vira interseção.
A mesma coisa se eu tenho o A inter B no complementar. Então, vai ser o complementar de A, vai ser o complementar de B, só que a operação é trocada. Então, tenha isso em mente, que essa relação de De Morgan aqui sempre é cobrado também bastante, e a gente vai ver alguns exercícios já já sobre isso. E aí aqui, para a gente finalizar, nós temos aqui um resuminho sobre o glossário aí, sobre todas as simbologias. Nós vamos resolver aí os exercícios da apostila e vamos terminar a nossa aula, já está bem andada. Tique, vamos lá então, primeiro exercício. Numa pesquisa realizada com 60 pessoas sobre a preferência pelos produtos A e B, constatou-se que o número de pessoas que gostam somente do produto A é o dobro do número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois produtos. O número de pessoas que gostam somente do produto B é o triplo do número de pessoas que gostam de ambos os produtos. E o número de pessoas que gostam de pelo menos um dos dois, no mínimo um dos dois, é 48. Nesse contexto, podemos afirmar que quem não gosta de nenhum produto e vamos chamar de Y quem gosta dos dois. Tá? O total é 60, então nós temos aqui que 60 pessoas é esse total. Primeira pergunta é, o número de pessoas que gostam somente do produto A é o dobro das pessoas que não gostam de nenhum. Então, quem é que é o somente A? É só essa galera que está aqui. Então, isso aqui é o dobro de quem não gosta de nenhum, 2x. O número de pessoas que gostam somente do produto B é o triplo das pessoas que gostam dos dois. Então, quem gosta só do B é a galera que está aqui, é essa região aqui, certo? Quem gosta do B. E ele é o triplo de quem? Ele é o triplo de quem gosta de ambos, então ele é o triplo de Y. E o número de pessoas que gostam de, no mínimo, um dos dois, ou seja, a galera que está aqui dentro, é 48. Então, nós podemos escrever aqui um sisteminha de equação, concorda? Olha só, primeira equação aqui, a gente poderia escrever assim, 2x mais y mais 3y é igual a 48, que é o resultado que ele colocou nesse problema. E uma outra situação, porque como eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas equações, se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 60, concorda? Então, se eu somar toda essa galera aqui, vai ter que dar 60. Porém, essa galera toda aqui, já vale 48. Então, se eu disser para você que se eu somar o 48 mais o x, isso tem que dar 60. Daqui eu descubro quanto vale o x. E quem é o x? O x é quem não gosta de nenhum. Perfeito? Aí agora o que a gente faz? Vamos substituir aqui o x e vamos achar quanto vale o y nessa equação aqui. Observe que eu vou ter aqui 2x mais 4y vale 48. Porém, eu posso fazer que isso aqui é 2 vezes 12, que é o x, mais 4y vale 48. Então, 4y será 48 menos 24. E aí o y, então, será 24 sobre 4, e vai dar 6. Fechado? Então, nós descobrimos esse cara de dentro e esse cara de fora. Quanto vale esse cara do meio? Isso aqui vale 6. Quanto vale esse cara aqui de fora? Isso aqui vale 12. Quanto vale tudo isso? Vale 60. Então, nós temos aqui que o conjunto A é 2 vezes o x. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 12, que é 24. E isso aqui é o meu conjunto B, e o meu conjunto B seria 3 vezes o y, e o meu y é 6. Então, 3 vezes 6, 18. Para nós verificarmos se a gente acertou ou não o problema, tem que ver se isso aqui dá 48. 24 mais 6, 30, mais 18, 48. Show. E se eu somar 12, dá 60. Beleza? Agora vamos olhar aqui para as alternativas e verificar quais delas que satisfazem a nossa condição. Então vamos puxar a tela um pouquinho para cá, para a gente olhar as alternativas. O número de pessoas que gostam do produto B é 20. Bom, o produto B é tudo isso aqui. Então o produto B não é 20. É 24. O número de pessoas que gostam apenas do A é 30.
Do A todo é 30, apenas do A é 24. Então não é a resposta. O número de pessoas que gostam de ambos os produtos é 8, não é? É 6. Vamos pular o D. O número de pessoas que não gostam de nenhum dos dois é 10, então a única alternativa lá, o número de pessoas que gostam de apenas um dos produtos é 42. Opa, como é que você descobriu 42 aqui? Ó? Quem gosta apenas do A? 24. Quem gosta apenas do B? 18. Quem gosta apenas de um produto? A soma dos dois, 42. Bem tranquilo? O departamento de ensino de uma determinada instituição fez um levantamento sobre 50 professores alocados nos cursos oferecidos e verificou que 30 professores lecionavam no ensino médio, 26 professores do ensino fundamental, 10 em outras modalidades e alguns do ensino médio e fundamental. Com base nas informações, conclui-se que o número de professores que não lecionavam no ensino médio é D. Então vamos com cuidado aqui para a gente não cair numa pegadinha aqui. Beleza? Então vamos para a nossa lousa digital aqui e vamos ver o que nós vamos fazer. Então veja bem, ó. Nós temos o diagrama de Venn, vamos chamar de M ensino médio e de F o ensino fundamental. Nós temos aqui o total de 50 professores, onde 30 deles lecionam no médio, está aqui, e os 26 lecionam no fundamental. E existem 10 outros que estão em outras modalidades, certo? E existe uma galera que está aqui dentro, ó, que trabalha com os dois. Tá? E aí ele pergunta, com base nisso, conclui que as pessoas que não trabalham no médio. Quem que não trabalha no médio? Quem está fora do médio. Ou seja, interessa para nós é descobrir quem está aqui e quem está aqui fora. Tudo bem? Nós descobrimos quem está aqui e quem está aqui fora são a galera que não trabalha no médio. Que quem estiver aqui dentro trabalha no médio. Chique? Então, para a gente responder esse problema, vamos começar assim. Ó. Quem trabalha nos dois? Não sei. Se eu não sei, eu sei quantos trabalham no médio, são 30. Quantos trabalham só no médio? 30 menos x. Quantos vão trabalhar aqui, ó, só no fundamental? Só no fundamental vai ser 26 menos x. Quantos não trabalham nem no médio e nem no fundamental? 10. Se eu somar tudo isso, tem que dar 50. Concorda? Então, se a gente vier aqui e fizer isso, ó, 30 menos x, mais o x, mais 26 menos x, mais 10, isso tem que dar 50. Esse x aqui positivo com o x negativo, a gente corta. Então, nós vamos ficar aqui com 30 mais 26 mais 10, menos 50 é igual a esse x que está negativo, vai para cá positivo. Se nós somarmos isso aqui, ó, nós vamos ter que o x vale, nós vamos ter aqui 56, 66, então o x vale 16. Se o x vale 16, nós podemos dizer então que aqui tem 16, está aqui dentro, e aqui tem 30. Tudo bem? Então, a resposta seria exatamente quem não está aqui. Aí você fala, senhor, mas tudo isso que você fez de conta aqui era preciso? Não. Por que não era preciso? Porque olha só, 26 menos 16, aqui dá 10, certo? Então 10 mais 10 dá 20. Olha só, tudo isso que a gente fez aqui era desnecessário. Por quê? Porque como eu quero quem não está no médio, quem está no médio é a galera que está aqui, mais esse cara aqui. Ah, mas quem é que não está no médio? Bom, quem está no médio é 30, então tira de 50 o 30. Então, se eu fizesse a seguinte conta aqui, ó, eu pegasse 50 e tirasse 30, eu ia tirar do total do médio, eu ia ter aqui 20, que é a galera que não está no médio. Bem mais fácil, bem mais simples, é só para deixar claro aí que era o objetivo do exercício era mostrar aqui como trabalhar com variável. Tudo bem? Acrescentando-se 2 novos elementos a um conjunto A, verificou-se que o número de subconjuntos de A teve um acréscimo de 384. Quantos elementos possuía originalmente o conjunto A? Nós temos um conjunto A, e esse conjunto A tem uma quantidade de elementos, certo? Então vamos chamar aqui o número de elementos de A. A gente ainda não sabe qual é. E é ele que eu quero descobrir, inclusive. Tá? Verificou-se o seguinte, se você acrescentar 2 novos elementos, você cria um novo conjunto, tudo bem? Então vamos chamar de conjunto B. O conjunto B ele foi gerado da seguinte maneira.
Você pegou o número de elementos do conjunto A e somou 2. Então, o número de elementos mais 2 dá o conjunto B. E você verificou o seguinte, que o número de subconjuntos do A teve um acréscimo de 384. O número dos subconjuntos, parou. Então, veja bem, ó, o que é o número de subconjuntos? A gente sabe que o número de subconjuntos é 2 elevado a n, correto? Isso aqui é o número de subconjuntos de qualquer conjunto. Como nós estamos falando do conjunto A, o número de subconjuntos de A a gente representa assim, e o número de subconjuntos do B a gente representa assim, tudo bem? Então, isso aqui é uma representação do número de subconjuntos do A e do B. Mas vamos pensar no problema. Ó. Verificou que o número conjunto de A teve um acréscimo. Então, o número do subconjunto de B é igual ao número do subconjunto do A, só que isso teve um acréscimo de 384 elementos. Tudo bem? Então, vamos pegar essa expressão aqui ó, e vamos trocar no lugar do NB por NA mais 2, que é o que a gente quer descobrir, que é o NA. Certo? Então, se a gente vier aqui, nós vamos ter isso aqui, ó, 2 elevado. No lugar do NB aqui, nós vamos escrever o N de A mais 2. Isso é igual a 2N de A mais 384. Tudo bem até aqui? Tá. Professor, o que significa esse maisinho aqui, ó, como expoente de um número? Isso aqui quer dizer que eu tenho uma base igual e a operação original era de uma multiplicação. Então, nós podemos dizer que isso aqui é um 2 elevado a NA vezes 2, concorda? E isso é igual a 2 elevado a NA mais o 384. Se nós isolarmos aqui, então isso aqui eu posso escrever assim, ó, 2 vezes 2 elevado a NA menos 2 elevado a NA, isso é igual a 384. Colocando em evidência o 2 elevado a NA, a gente poderia pensar, ó, se eu tenho 2 vezes 2 elevado a NA e tiro um 2 elevado a NA, isso aqui é 2 elevado a NA. E isso vale 384. Então, agora, o que vai acontecer? Ó? Isso aqui é 2 elevado a NA mais 2. Só que está no expoente. O que significa? Significa que a operação original, 2 elevado a NA, era uma operação onde eu tinha aqui base igual e eu tinha uma multiplicação. Então, isso aqui é 2 elevado a 2, correto? E aqui eu tenho, então, um 2 elevado a NA mais 384. O que nós temos aqui? Isso aqui é 4. Então, nós temos 4 vezes o 2 elevado a NA, menos um 2 elevado a NA, e isso vale 384. 3 vezes 2 elevado a NA, que é igual a 384. Subindo um pouquinho a tela para nós aqui, vamos dar uma subidinha a tela aqui, e que nós vamos ter, então? Nós vamos ter que 2 elevado ao número de elementos de A, é 384 dividido por 3. Efetuando essa conta aqui, isso dá 128. Então, 2 elevado ao número de elementos de A é igual a 2 elevado a 7. Como as bases são iguais, qual era o número original dos elementos de A? O número original dos elementos de A era 7, e aí nós resolvemos o quarto exercício. Fique. Bom, galera, vamos para o nosso último exercício aqui. Em uma pesquisa de opinião sobre pessoas que assistiram ou não aos filmes X, Y, Z, obteve-se o seguinte resultado: 72% assistiram X, 65% ao Y, 54% assistiram ao Z. 20% não assistiram nenhum dos filmes. Qual a porcentagem mínima de entrevistados que assistiram aos três filmes, tá? Então, veja só, moçada. Nós temos aqui 72% X, nós temos aqui 65% Y, 54%. Se nós somarmos isso aqui, dá muito mais do que 100%, e nós sabemos que isso aqui não pode, certo? Porque o total é 100%, que ele está falando em percentual. Então, todo mundo que assistiu o filme X, que assistiu o filme Y, que assistiu o filme Z, somada a galera que não assistiu,
tem que dar 100%. Quem é a galera que não assistiu? 20. Vamos colocar sem o percentual e fazer essas contas direto, não tem problema, tá? Então, 20%. Como se fosse 100 pessoas, então 20 pessoas. Beleza? Tá. Quantas pessoas assistiram os 3 filmes? Eu não sei. Então, vamos chamar isso aqui de um azinho, para não misturar com XY, que é um azinho. A pergunta é, como é que eu faço para descobrir a galera daqui de fora? Porque ele quer saber qual a porcentagem mínima de entrevistados que assistiram aos 3 filmes. Aí você fala assim, bom, quem assistiu o X e o Z? Eu não sei, não foi dada essa informação. Então vamos colocar um Bzinho aqui para a galera que assistiu somente o X e o Z. Vamos chamar isso aqui de um Czinho e vamos chamar isso aqui de um Dzinho, tudo bem? Observe que esses caras aqui, ó, eles relacionam com esse cara aqui e eu chego na condição de 100. Como que eu vou relacionar? Quem é esse cara? Esse problema aqui é típico daquela formulinha. Eu juntar toda essa galera de dentro, mais essa galera aqui de fora, eu chego no 100%. E como eu não tenho valores, está cheio de incógnitas aqui, eu poderia escrever o seguinte, ó. Então, veja bem, ó. Nós temos aquela formulinha que ajuda bastante a resolver esse problema. Não precisa guardar ela, tá? A gente pode fazer um monte de conta aqui, trabalhando a ideia. Essa parte menos essa, somado com essa parte menos essa, somado com essa parte menos essa, mais o 20 dá 100. Mas por aqui, fica interessante a gente entender o seguinte. Quem é o número de elementos dessa união dos 3? Se aqui é 20, aqui é 100, isso aqui vale 80. Tudo bem? Quem é o número de elementos de x? O número de elementos de x é 72. Quem é o número de elementos de y? Nós vamos somar aqui, dá 65. Quem é o número de elementos de z? É 54. Nós vamos subtrair agora cada um desses conjuntos. Ó. O inter x com o z, x com o y e y com o z. Então, quem é a interseção de x com y? A interseção de x com y vai ser menos o a mais o c. Ó. Menos. Quem é o x com o z? A interseção de a mais o b. Quem é a interseção desses dois aqui, y com o z? É o a mais o dzinho. E isso nós vamos somar com quem? Com esse azinho aqui. Tudo bem? Vamos fazer umas contas aqui, e aí vai ficar assim, ó. Nós temos aqui 80 é igual. Isso mais 5, 9 dá 191. Tudo bem? Vamos abrir a distributiva aqui, isso aqui vai ficar menos A menos C, menos A menos B, menos A menos D, mais A. O que sobrou para nós aqui? Ó? Menos A, menos B, menos C, menos D e menos A. Vamos trocar de posição, multiplicar tudo por menos 1, porque aqui vai ficar assim, ó, menos 111, e isso aqui é tudo negativo, né? Menos A, menos B, menos C, menos D, menos A. E aí você fala, senhor, por que você não... Por que você não multiplicou aí, ou melhor, por que você não isolou, tomando aí menos A com menos A? Eu quero que você enxergue uma coisa interessante aqui agora, ó. Multiplicando por menos 1, isso aqui vai dar 111, aqui vai dar A, mais B, mais C, mais D, mais 1A. Tudo bem? Veja bem, a pergunta do nosso exercício aqui, ela diz o seguinte, ó, qual é a porcentagem mínima dos entrevistados que assistiram aos 3 filmes? Então, eu quero que você entenda o seguinte, ó, essa quantidade aqui, que é esse, mais esse, mais esse, mais esse, ou seja, se nós olharmos aqui dentro desse gráfico aqui, ó, a soma dos 3, isso aqui atingir o máximo, o que ele pode atingir, essa soma? Ele pode atingir 80, concorda? Então, 80 seria o máximo que ele pode atingir. Mas isso tem que dar 111. Então, quem vai ser esse A? Esse A aqui é o mínimo possível que ele pode ser. E quem vai ser esse mínimo possível? Esse mínimo possível seria 111 menos 80, e esse mínimo possível, então, seria 31%, e a gente resolve o exercício. Beleza, meu caro? Então é isso aí. Eu quero agradecer vocês aí
por terem estado comigo no canal até agora. Uma aula longa, né, com bastante exercício, bastante detalhe, mas beleza, eu acho que vale a pena. Se você gostou, se inscreve no canal aí, conte com a gente, vou mandar uma listinha extra para vocês treinarem e em breve a gente faz uma nova resolução de exercícios sobre esse assunto. Valeu, galera, forte abraço, fique com Deus e até!